Senhor, nessa noite, nós te louvamos, te adoramos, graças ao teu nome, que o Senhor nessa noite nos cubra com teu sangue, nos abençoa nessa noite, cada palavra que sair da minha boca, eu quero ser fiel ao que vier do Espírito, para transmitir à igreja a tua palavra, Senhor. Senhor, nessa noite desperta os corações, Senhor, limpa, Senhor, os corações, para que a palavra possa fluir em nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem nos falado. Amém. No alimento diário, nós estamos na mensagem... Deixa eu achar aqui. É a mensagem 4, né? A mensagem 4. Deixa eu achar a sinopse. É a mensagem 4. O título é O Coração Novo, Espírito Novo e Nova Constituição. Coração Novo, Espírito Novo e Nova Constituição. Na verdade, esse título ele começa a partir da quinta-feira. Vocês perceberam isso, né? Até a quinta-feira, até a quarta-feira, ela rebusca a palavra da semana passada, que é a semana 3. Então nós vamos falar um pouco também da semana 3 e amanhã a gente vai dar a continuação, né? Então vamos lá. A função, né, da igreja na terra. Então uma coisa, irmãos, que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, eu acho assim que já está claro, né, que a igreja ela não é uma obra de alvenaria, né? Isso, quando eu me converti, eu fiquei encantado com isso, né? Porque até hoje você vê assim cristãos, né, antigos, né, que eles têm a mania de falar, né, eu vou na igreja, né, eu estava na igreja, e eles acham estranho a gente falar que vai no local de reuniões, né? Hoje tem reunião, né? Então, isso precisa ficar claro, né, que a igreja, no original, eclesia, assembleia dos que foram chamados para fora do mundo. Então, todos os regenerados em Cristo Jesus, eles pertencem à igreja. Então, se você abrir o livro de Atos 7, 48, Atos 17, 24, 1 Coríntios 3, 16, são os mais conhecidos, vai dizer ali que o Altíssimo, o Deus que criou os céus e a terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, né? Então Deus não está em 4 paredes, né? Então isso tem que ficar bem claro. Então a primeira vez que Jesus falou da igreja foi em Mateus
16. Lembra da minha água, hein? Em Mateus 16. Eles estavam ali reunidos. Eles estavam reunidos ali. Jesus estava com os discípulos, né? Aí ele fez eu vou resumir, depois eu peço para abrir o versículo que eu quero. Jesus estava com os discípulos, ele chamou os discípulos à parte, tirou eles da esfera, né? Em Cesareia de Filipe. Aí ele fez uma pergunta para eles. Quem dizeis o povo que eu sou? Aí, uns responderam, tem uns que dizem que o Senhor é o João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E outros dizem Jeremias. Aí Jesus perguntou, e vós? Quem dizeis eu sou? E para vocês, quem eu sou? Sabe quem teve coragem de falar? Pedro. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Aí Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maravilhoso esse texto. Então, foi a primeira vez que foi falado que a igreja foi revelada. Então, outra coisa, é muito difícil passar essa visão. Vocês sabem, né, que os nossos irmãos que não reúnem conosco, né, que são irmãos, né, eles confessam a fé em Jesus, mas eles não têm a visão. E nós somos, como Jesus diz, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, por essa visão. Então, a igreja, os limites da igreja são os limites do município. Então, em Conceição do Castelo, só deve haver uma igreja. Grupo cristão pode ter 50, 100, né? Um exemplo, alguém aqui, né? Não aborrece com alguém. Ele pode alugar um ponto ali, não é proibido. Pode convidar as pessoas, começar a ler a Bíblia, denomina, e começa uma congregação ali, sem problema nenhum, e vai embora. É igreja? É irmãos? É irmão nosso. Mas não é igreja. O livro de Atos, quem já leu, não precisa levantar o dedo, quem já leu o livro de Atos, está claro, claríssimo, né?
a visão da igreja no livro de Atos, né? As igrejas, né? Cada cidade só havia uma igreja, né? Paulo escrevia as cartas. Carta aos Efésios. Para a igreja, Efésios era uma cidade da Ásia Menor. Então, quem recebia a carta? Os irmãos da igreja em Éfeso. É claro isso. Então, desde quando eu comecei ler a Bíblia, eu vi isso. Eu não tive dificuldade nenhuma em entender isso aí. Porque se nós não entendermos essa visão, qualquer aborrecimento, o irmão vai sair. Ele vai achar assim. Outra coisa, existem, jamais a gente, né, tem que nos controlar em falar, né? A gente não deve falar dos irmãos. Às vezes tem grupos, né? Número grande de irmãos, né? Uma vez, eu, Eliana, o Felipe, a gente foi convidado para um casamento, né? Em Vila Velha, num determinado grupo cristão lá, né? Tinha um coral, olha só, hein? Um coral que era do tamanho da igreja aqui. Só o coral. Todo mundo vestido, roupas iguaizinhas. Só a entrada do coral era de encantar todo mundo. Quando nós começamos a reunir, eu lembro, quando eu comecei a reunir, só tinha um teclado e a Daniela, do Luiz. Hoje o nosso serviço de música é outro nível, né? É outro nível. Né? Então, as pessoas podem e palavra praticamente não teve. Teve um show. O coral deu um show e não teve palavra de Deus. E as pessoas assim, com um talento, né, muito bonito, né, tudo muito enfeitado. E então o foco, né, igual o serviço de música, né, que eu falei que hoje é outro nível. Então o foco de Deus, falou na conferência, é a edificação. É a edificação. O foco, né, o que está no coração de Deus é edificar a igreja, né? Não é o serviço de música, né? Igual eu falei, que está muito bom, né? Está organizado, né? Mas ele não pode ser um show à parte, né? Para que serve o serviço de música? Nós chegamos aqui, muitos irmãos chegam aqui pesados, né? Trabalhou o dia inteiro, né? Mexeu com o negócio o dia inteiro. Chegam aqui, né, desgastados, alguns chegam desanimados, alguns não têm nem força para vir. Então, quando entram aqui, né, aí começa a preparação, o lavar, né, vem uma oração, já vai lavando o irmão, vem proclamar o hino, já vai limpando o irmão, né, aí vem os hinos, né, aí entra o serviço de música, para tirar o irmão da esfera da terra, aí ele já vai mudando de esfera. Quando o profeta
vem à frente, né, o irmão já não vai ficar dando nota para o profeta, né? Porque já houve uma preparação, né? Então nós não temos, né? Como diz ali, o Senhor falou em Lucas 12, não temais, ó pequenino rebanho, e eu agradei em dar o reino para vocês. Vocês têm pouca força. Vocês têm pouca força. Mas eu agradei em vos dar o reino. Então, qual a vantagem de você estar na base correta da igreja? São as revelações. São as revelações. Então, Deus vai falar o que Deus, a palavra profética, vai chegar primeiramente para a igreja, né? E os irmãos vão fazer o possível para que alcance todos os irmãos. Igual aqui. Também eu te digo, versículo 18, que tu é Pedro, e sobre esta pedra, ele disse ele, né? Sobre essa pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. Edificada. Aí, olha só, olha o 19. Agora ele está falando, não prevalecerão contra ela quem? Igreja. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Olha que revelação. Para quem que Deus deu a chave do reino dos céus? Para a igreja. Só a igreja tem a chave do reino dos céus. As chaves do reino dos céus. Por isso que quando você conversa com os irmãos que não reúnem conosco, eles não entendem isso. Eles ou é salvo ou não é. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. É desse jeito. Hoje você está salvo, se você pecou amanhã, você já está condenado. Então, tem uns que nem tocam no assunto, paraíso, lago de fogo, inferno, Nova Jerusalém, reino dos céus, é tudo, não tem revelação. Então, essa é a vantagem de você estar na igreja, são as revelações da palavra profética. Então, não vale a pena abrir mão da igreja. E outra coisa, muito importante, sempre eu observei, na igreja, nós somos encorajados a crescer, né? Todos aqui não tem disputa, né? Pode acontecer uma hora e outra, dá uma pedra, dá um choque, bate na outra, sai uma faísquinha, mas não tem concorrência, não pode ter, porque a gente não frequenta, mas o negócio aí tem gente que briga para estar aqui, ó, falando aqui, né? Quem está falando aqui, o outro está lá, querendo estar aqui, né? Nós já não tem disputa. O dia que vai falar aqui, né? A gente fica assim, se alguém falar assim, ó, eu que falo, né? O outro,
tudo assim. Na época, eu estava começando a reunir, devia estar reunindo já 1 ano, né? Aí eu estava tão alegre, né? Eu converti, novo convertido, gostando da reunião, lendo a Bíblia, aquela coisa toda, o primeiro amor. Aí, na época, os presbíteros Jefim, Luiz e Fábio. Aí o Jefim virou para mim um dia e falou assim: irmão, você está lendo o alimento diário? Eu falei: não, meu irmão, eu estou lendo. E a Bíblia, você está lendo? Eu falei assim: não, estou lendo. Porque já está na hora de você começar a dar uma palavrinha ali na frente. Aí eu cheguei em casa, não comentei com a Liana, não. Eu falei assim: rapaz, eu estava gostando tanto de ir lá. Comecei a desanimar agora. E eu comecei a desanimar. Eu lá na frente, rapaz. Eu vou passar vergonha. Tenho dificuldade de falar. Não gostei que o irmão falou aqui comigo, rapaz. Bom é ficar lá, só ouvindo, né? Então, eu vejo que o crescimento, né? E isso me ajudou por quê? Né? Me fez buscar mais, né? Me fez buscar mais, né? Me ajudou muito, fez eu buscar mais a leitura, mais comunhão, né? Funcionar mais. Então, a igreja é diferente de tudo, né? Nós estamos em obras, né? A edificação é uma obra, né? Onde todos precisam ser edificados. Então, nós não queremos ver ninguém ficar para trás, né? Todos temos que chegar juntos, como o irmão Pedro tem falado da edificação, né? Igual essa parede aqui, né? Ele tem citado muito esse exemplo. Você vai numa loja, você vê lá cimento, às vezes tem até saco de cimento rasgado, você vê brita espalhada, você vê areia, é feio, né? Aquele trem tudo espalhado, né? Aí, a arma, né, os taipás, né, que são a tábua que fica lá também nos depósitos, né? Arma o taipá, que é uma caixa, né? Arma a ferragem, né? Faz o concreto na medida certa, depois enche, depois tira o taipá, fica a coluna. Isso aqui é uma coluna, né? Aqui tem ferro. Tem ferragem aqui. Alguém está vendo ferragem? Alguém está vendo areia? Alguém está vendo a brita? Alguém está vendo o cimento? Alguém está vendo a água? Não, bonito que ficou. Isso é edificação, né? Então, a edificação, não adianta que não vai vir material pronto. Vai vir taipá torto. Vai vir brita. Vai chegar material ruim. E nós éramos assim. Só que, o que é a igreja? É para o aperfeiçoamento, né? Aqui nós somos aperfeiçoados. Não adianta alguém se converter e ficar em casa. Não vai ser aperfeiçoado. E outro ponto que eu queria falar é que nós somos muito encorajados. A igreja, ela é um viver. A igreja não pode ser estática.
isso aqui é uma base que nós temos aqui. Aqui nós somos encorajados, aqui nós temos a comunhão, mas a igreja, ela não pode ser parada. Ela tem que sair. Aonde está o material? Nas ruas. Tem que trazer o material para cá. Se não vai lá buscar o material, tinha essa obra aqui? Não, teve que ir lá buscar. Então tem que sair para trazer o material. Ele vai ser edificado no corpo, né? E sair, né? Vamos abrir. A igreja é um viver, ela não é você aqui, né? Assistir uma reunião, né? Se você tem aqui talvez um comportamento bom, né? Aqui está tudo bem, lá fora você é outra pessoa. Aí você toma um susto às vezes com o irmão lá fora, né? Às vezes acontece isso, né? Você vê, né? Não estou se referindo ao nosso meio não, né? Pessoas, igual eu estou falando, que não são aperfeiçoados, que eles colocam um terno bonito, né? Um terno, Bíblia, falam bem a palavra, conhece a Bíblia, mas lá fora é uma vergonha. Botou o pé aqui dentro, é crente. Lá fora já não é. Então a igreja não é isso. Igreja é um viver. Na sociedade, na família, né, no local de reunião. A igreja ela é uma guerreira, ela prega o evangelho, ela tem responsabilidade. A igreja ela não foi gerada para todo mundo ficar só, né, oba-oba. Vamos abrir Mateus 5:13. Mateus 5:13. Mateus, amém, aleluia. Mateus 5:13. 13. Mateus 5:13. Depois de Jesus ter falado as bem-aventuranças, interessante que 5, 6, 7 é o padrão daqueles que vão reinar com Cristo. No 13, diz aqui: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier, como lhe restaurar o sabor? Então a igreja ela é para dar sabor, para temperar, né? As pessoas elas são vazias. Às vezes você olha uma pessoa, você vê a aparência assim, a pessoa parece que não falta nada, parece que essa pessoa não sofre, né? Parece que está tudo bem com ela, mas não está. Não está. Quem não recebeu o Espírito Santo da promessa, ele é vazio. Não adianta, ele tem um vazio, ele vai procurar preencher de todas as formas e vai continuar sendo vazio, porque ali é a habitação de Deus. Então, por isso que você vê pessoas insatisfeitas. Hoje, ela tem algo, na hora que ela tem uma meta, né? Quando ela alcança aquela meta já não serve mais, ela quer outra. E por aí vai.
é insatisfação. Então, a igreja, ela tem que ser vista, irmão. A igreja, vai falar aqui na frente, ela é para ser vista, ela não é para ficar escondida. As pessoas têm que nos ver, né? E levar tempero, né? Quando eu fiquei internado com Covid, a Eliana sabe, a comida lá era totalmente sem sal. Que dificuldade comer a comida. Tomei um trauma, vinha um arroz, um bolinho assim de arroz, sem sal. Eu sofri muito, porque é ruim demais uma comida sem sal, né? Às vezes a pessoa tem problema e aí tem que comer sem sal. Uma pessoa sem sabor. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa, né, que não tem tempero, né? É ruim. Então, por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, né? A nossa função é levar sabor à vida das pessoas, né? E no 14, ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem uma candeia sobre o quê? Mas só até aí, no 14. O 14, vós sois a luz do mundo. No Antigo Testamento, vocês sabem que o povo de Israel, ele foi levado para o Egito, ficaram 430 anos lá sobre a escravidão de Faraó. Deus providenciou um libertador, né? Não foi de uma hora para outra, ele não caiu de paraquedas. Deus preparou um homem chamado Moisés, né? Olha só, Deus usou 80 anos, 40 anos no deserto para aperfeiçoar Moisés. Ele ficou cuidando de ovelhas, ele foi criado no Egito, né? Ele tinha muito conhecimento ali das coisas do Egito. Tem a história dele, é muito interessante a história dele. Aí Deus apareceu para ele numa coluna de fogo, né? Como que é o nome da planta? Sarça de fogo, né? Então a sarça não se consumia e o fogo ficava ali. Chamou a atenção dele. Aí ele se aproximou. Aí Deus falou com ele. Falou que Moisés, a função dele, que ele tinha que libertar o povo. Aí ele mandou Moisés botar a mão no coração, né? Estende o cajado, transformou numa serpente, leva a mão no cajado, a serpente, leva a mão de novo, vira o cajado e tal. Mas a pergunta foi o seguinte: Moisés falou, eu sou pesado de línguas. E a Bíblia diz que Moisés ele era muito eloquente. Então lá no deserto, ele perdeu tudo. Então quando ele perdeu a sua capacidade humana, Deus falou, agora você serve. É agora que eu te quero. Mas eu vou lá. Faraó vai me perguntar, quem te enviou? Aí Deus falou, fala para ele que quem te enviou foi eu sou. Eu sou o que sou.
Deus diz, eu sou o que sou, me enviou. Aí, seu irmão Arão vai com você. Ele vai, já que você tem dificuldade de falar, ele vai falar. Eu sou o que sou. Aí no Novo Testamento, Jesus ele define melhor o que quer dizer eu sou o que sou. Então Jesus ele disse nos evangelhos, eu sou o pão da vida. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou o Cordeiro. Eu sou o Cordeiro Pascal. Jesus, ele disse ainda, só no Evangelho de João, 115 vezes que ele era Deus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. De todos esses atributos da divindade, só tem um que ele reparte conosco. Ele não disse nunca que nós somos a ressurreição, que nós somos o caminho, que nós somos a vida, mas ele disse, vós sois a luz do mundo. Amém. Aleluia! Vós sois a luz do mundo. Esse ele repartiu conosco. Amém. E ainda ele cobrou. Além dele dizer que nós somos a luz do mundo, ele disse, vocês têm que brilhar. Né? Aí ele disse aqui, não se pode esconder a cidade edificada, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem cidade edificada, tipifica a igreja, né? Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no alto, né? Velador. Alumia a todos que encontram na casa. Olha o 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Então, já finalizei a mensagem, né? Amanhã a gente continua. A função da igreja, irmãos, é brilhar, né? As pessoas precisam ver o brilho, né? Por isso que no quarto dia da criação, Deus ele criou 2 luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, né? É como espiritualmente Cristo e a igreja. O sol da justiça, Cristo. A igreja, a lua. A lua, ela não tem luz própria. O que a lua faz? Ela reflete a luz do sol, né? Aí eu pergunto para os irmãos, como que está, o que você está refletindo? Né? Você está buscando, quando chega essa época de janeiro, as pessoas que vão à praia, né?
elas não precisam falar que vão à praia. Você vê o bronze, o bronzeado, né? Você sabe, a pessoa foi na praia, né? Quando a pessoa está cheia da comunhão de Deus, quando ela está na presença de Deus, né? Você vê o brilho, né? Você vê o brilho. E quando falou aqui, não se pode colocar a candeia, muitos irmãos preciosos, candeia um medidor de alimentos, por causa do trabalho, fascinação por riquezas, por ser obcecado por coisas dessa terra, perderam o brilho. Então, é um perigo. Tem que trabalhar? Tem que trabalhar, né? Nós temos conta para pagar, nós temos, quem não tem casa, tem vontade de ter sua casa própria, não tem problema. Deus abençoa. Temos, o Claudinho até pediu para, né, as ofertas, o carnê, que é um compromisso, né? Que o sócio do Evangelho, nós temos que ter nosso dinheiro para cooperar com a obra de Deus. Não tem problema nenhum, mas você tem que chegar um momento e parar. Estou trabalhando muito, mas espera aí. O dia tem 24 horas. Né? Você tem que parar um pouco, orar, né? Você tem que ter a comunhão, né? Você tem que refletir, você tem que chegar no sol, né? Para você refletir, você tem que parar uma hora, se aquietar, mesmo que seja lá no trabalho, mesmo que seja lá. Você tem que tirar um tempo, se aquietar, ir na presença de Deus, invocar o nome do Senhor ali e orar, se esvaziar, ter comunhão, um pouquinho, volta para o trabalho. Na hora do trabalho você tem que ter concentração, né? Está trabalhando ali, você tem que estar concentração. Quem pode e o ambiente favorece, está trabalhando ali, tá. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando eu vou lá para o meu sítio, né, que eu entro no carro aqui, eu vou orando daqui lá. Estou dentro do carro. Na volta eu venho orando de lá aqui. Eu tenho que até botar o hino aqui, né? Então, eu estou dentro do carro. É uma viagem que eu tenho que fazer, 30 minutos. Eu vou falar que eu não tenho tempo? Né? Então, irmãos, é uma bênção, né? A igreja foi feita para governar à noite. Já até passei do tempo. Governar à noite, embora pode estar 40, 50 graus aí fora, mas as pessoas estão em trevas. É trevas pura, né? E a igreja, ela está nessa terra para as pessoas verem o brilho. O brilho. Não é cristão que está brincando de ser crente. Aí as pessoas vão ver o brilho em nós, elas mesmas vão glorificar a Deus, está escrito aqui. Amém. Graças a Deus por esse irmão. Elas mesmas. Não precisa de você abrir a Bíblia e pregar uma linda palavra. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amanhã a gente dá continuação.